Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. Agora é 12:03, tudo bem com você? Tá aí ligadinho em 96,5, curtindo também pelo vidafm.com.br. Está começando o programa Vida Teológica. Você que tem aí alguma dúvida sobre algum versículo bíblico, alguma passagem da Bíblia, é hora de você tirar as suas dúvidas. É hora de aprender ainda mais da Palavra de Deus. E ele já está aqui comigo, pastor Roberto Cruvinel. Rei Irene Tuquírio, pastor. Muito bom dia, Simone, Rei Irene Tuquírio, muito bom dia a você que abrilhanta essa programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e durante 55 minutinhos nós vamos juntos, através da Rádio Vida 96.5, ensinando a poderosa, santa, transformadora, libertadora Palavra de Deus. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Me alegrarei e serei feliz, não é? O Senhor Jesus, general que nunca perdeu uma batalha, nos abençoará nesse dia. Como nós dizemos sempre, né, Simone? A todos os que estão nos ouvindo, todo o Vale do Paraíba, pelo dial da rádio, pela sintonia da rádio 96.5, Rei Irene Tuquírio. Rei Irene Tuquírio, é a paz do Senhor em grego bíblico. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor a você que abrilhanta a programação. Nós estamos transmitindo através também do nosso site, do site da rádio, vidafm.com.br. Eu vou repetir, vidafm.com.br. Deixa eu mandar aqui meu abração ao pastor Jamierson Oliveira, que já está na live no Facebook dizendo: paz, amigão, parabéns pela programação na Vida FM 96.5. Irmãos, em breve os irmãos estarão sendo poderosamente abençoados pela instrumentalidade do pastor Jamierson Oliveira. O programa Vida Teológica, primeira edição, é um programa de respostas às indagações, às necessidades, as dúvidas bíblicas, teológicas, pastorais, devocionais do povo de Deus. Porém, o programa Vida Teológica, segunda edição, que em breve estará no ar aqui no período da noite com o pastor Jamierson Oliveira, será uma sala de aula com temas específicos das matérias da nossa faculdade, e o pastor Jamierson Oliveira irá dirigir o programa juntamente com outros professores, trazendo ensinamentos poderosos, ensinamentos que sistematicamente vão edificar a vida dos irmãos. Todavia, eu aqui, com muita singeleza, singelamente, me proponho a ajudá-los, tirando as dúvidas sobre diversos textos da Bíblia, sobre questões teológicas, sobre diferenças de pensamentos teológicos, sobre questões pastorais, da poimênica. Poimênica é a matéria que estuda o que antigamente era chamada de teologia pastoral, não é? Embora essa designação não seja muito adequada. Praxis pastoral talvez seja melhor, e a poimênica, que vem do grego poimen. E, de fato, nós aqui tentamos ajudá-los nesta área, tirando as dúvidas, e em breve estaremos tirando as dúvidas dos nossos alunos, não somente os alunos ouvintes, como você que está agora nos dando o privilégio da audiência, como também os alunos efetivos, aqueles que são matriculados na Faculdade Teológica Vida alô? Estou entrando no arquivo aqui, vocês estão me ouvindo, Simone? Tá tudo ok, pastor. Ah, tá ok. Porque me fez um barulhinho aqui. Eu só estou dizendo que o seu som daí para cá está um pouco baixo, tá, Simone? Abaixo? Tá, eu não estou te ouvindo direito aqui nas nossas caixinhas. Mas vamos lá. Voltando, nós estaremos, através da programação, respondendo aos nossos alunos efetivos. Aqueles irmãos que são matriculados através do Telegram, eles terão a possibilidade de fazer a sua pergunta, e aqui será o plantão Tira Dúvidas, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Portanto, você pode ser hoje um dos nossos alunos matriculados.
Quero dizer que nós estamos transmitindo pelo Facebook da Teológica Vida. Se vocês estão vendo que hoje eu estou num ambiente diferente, estou em home office, quero mandar meu abraço ao irmão Léo Barbosa, não é? Ao presbítero Léo Barbosa, que está aqui já no Facebook. Léo Barbosa, dizendo, saudade de ti, Deus abençoe sua vida e ministério sempre. Muito obrigado, irmão Léo, que Deus abençoe, irmão, também. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, que é Teológica Vida. Teológica Vida. Eu quero pedir-lhes que vocês compartilhem conosco esse trabalho, esse ministério, divulgando agora as lives, não somente o dial da rádio 96.5 FM, São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Arujá, como também compartilhando o link do Facebook, copiando o link ou marcando as pessoas no Facebook Teológica Vida. Teológica Vida. E estou transmitindo através do Instagram também, não é? O Robertson Ramos está dizendo a paz do Senhor. E o pastor João Nogueira entrou, Joel Oliveira, Júnior Augusto. No Instagram estou transmitindo através do meu perfil no Instagram, @Roberto Cruvinel. Lembrando que você pode seguir a Teológica Vida através do Instagram, colocando @Teológica Vida, e ali vocês irão encontrar uma imagem com os caracteres gregos desta saudação que nós fazemos todos os dias, Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Então você vai encontrar ali no Instagram da Teológica Vida, também no meu Instagram, uma imagem com os caracteres gregos, Reirene tu Kyrio, embaixo a transliteração, como se lê, e o significado. É assim ou não é, Simone? Sim. Simone, oi. Oi, tá me ouvindo direitinho agora? Eu tô te ouvindo mais baixo, não sei porquê, mas tudo bem. Simone. Aqui, pastor. Oi? Aqui tá normal. Então tá bom. Simone, quem quiser hoje mandar uma mensagem através do WhatsApp, qual é o número? É o 12-99747-2010. Vou repetir, 12-99747-2010. A pessoa pode mandar uma mensagem agora, mensagem de áudio ou mensagem de texto, e é muito importante que você fale qual a cidade que você está e qual é a sua igreja. É assim, Simone? Isso. Fale a cidade, né? Você pode falar o nome da sua igreja também, você pode mandar áudio ou então uma mensagem de texto pra gente. Não esquece de deixar seu nome, pra gente identificar você, né? Na hora de você fazer a sua pergunta. Aí a gente manda aquele alô também, né, pastor? Exatamente. Simone, um dos lemas da rádio é a vida é tudo de bom. Você pode ensinar os irmãos como fala isso em grego? Rezoi ten passan agatas estin. Isso, rezoi ten passan agatas estin. Você que está me assistindo aqui pela live, preste atenção agora, porque a live está bem pertinho aqui, então você vai ver aqui como é a fonética dessa frase. Vamos lá. Rezoi ten passan agatas estin. Rezoi ten passan agatas estin. A vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. E agora nós vamos começar a ensinar a palavra de Deus. Então, repetindo, você pode mandar uma mensagem agora para 12-99747-2010. 12-99747-2010, com seu nome, sua igreja, a cidade onde você está e com a sua pergunta. E também pode assistir aqui através da live que estamos transmitindo no Facebook, Teológica Vida, e no Instagram, @Roberto Cruvinel, tá bom? Mandando meu abraço ao Batera, tá dizendo paz, irmãos, aqui no Instagram. Mandando meu abraço a Ana Paula Menezes, a paz do Senhor, estamos em Capão Redondo. Daniel Jesus, também que está compartilhando. Compartilhem as lives. No Instagram tem aí um aviãozinho embaixo, é só clicar no Instagram, e no Facebook é só marcar as pessoas ou copiar o link e colocar este link nas suas redes sociais,
também, também nas listas do WhatsApp. Mas Simone, vamos lá. Qual é a pergunta, a primeira pergunta de hoje? Tem uma pergunta, aliás, tem 3 perguntas que chegaram em mensagem de voz. Vamos ouvir a primeira? De voz? Mensagem de voz? Mensagem de voz. Vamos lá. Vamos lá. Inclusive que ficou da semana passada. Tá bom. Isso, vamos lá. Bom dia, pastor. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é a Liliane de Jacareí. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando Abraão saiu de Harã, o pai dele foi junto para a terra de Canaã ou o pai dele ficou na terra lá de Harã? Muito obrigada, bom dia. Maravilha. Liliane, é muito interessante que, na verdade, ele ainda era Abrão, não é? Não era Abraão. Abrão, existe uma diferença aí. Você vai ver uma modificação a partir do capítulo 17 de Gênesis. Mas essa história, ou esse acontecimento, está no livro de Gênesis, capítulo 11, do 26 em diante, não é? No versículo 26 em diante. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Harã. É interessante aqui entender o contexto desta história. Quantos anos tinha Abrão quando deixou Harã? Se Abraão, existem algumas questões aí, algumas possibilidades que eu vou compartilhar com vocês para vocês entenderem. Se Abrão foi o filho mais velho, ele nasceu quando Terá tinha 70 anos. Gênesis 12:4 fala que fala de Abrão com 75 anos ao partir, o que poderia significar que ele partiu 60 anos antes da morte do seu pai. Porém, o sermão de Estevão indica que ele partiu depois da morte de Terá, Atos capítulo 7, versículo 4, o que significa que Abrão era da idade de 125 anos. Abrão tinha 75 ou 135 anos quando partiu. Há 3 respostas, 3 possibilidades de resposta aqui. Primeira, Harã era filho mais velho, nascido quando Terá tinha 70 anos, Gênesis 11, 26. E Abrão era o filho mais jovem, nascido 60 anos mais tarde, quando Terá tinha 130 anos. Assim, 70, o nascimento de Harã, mais 60, o nascimento de Abrão, mais 75 a partir de Abrão, 205 anos. Abrão tinha 75 anos quando seu pai morreu, aos 205 anos de idade. Um problema para essa proposta é a surpresa de Abraão por ter um filho aos 100 anos, o Gênesis 17, 17, quando seu próprio pai tinha recebido essa mesma bênção aos 130 anos. O Pentateuco samaritano, já uma segunda possibilidade, diz que Terá morreu aos 145 anos. Alguns estudiosos concluem que Estevão e o autor judeu Filo refletiam uma tradição alternativa. A terceira possibilidade desse texto é a seguinte: o autor anuncia a morte de Terá antecipadamente por razões temáticas. Para encerrar a carreira de Terá, uma vez que ele não tem mais função na narrativa. Bom, a questão é o seguinte: o pai dele começou essa jornada, ele sai do seu lugar, não é? Deus chama Abrão de Ur ou Harã para que deixasse a Mesopotâmia para a Canaã. De acordo com o versículo 31 do capítulo 11, foi o pai de Abraão, Terá, que decidiu levar a família de Ur na Mesopotâmia, lembrando que Mesopotâmia vem de 2 vocábulos gregos, meso, entre Potamós, rio é entre rios, de levá-los desta região da Mesopotâmia a Canaã, embora não saibamos a razão, não se sabe por quê. O contexto dos versículos de 1 a 3 sugere que Abraão estava em Harã quando Deus lhe ordenou que fosse para Canaã. E de acordo com Estevão, em Atos 7:2, Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia antes de habitar em Harã e lhe ordenou que partisse para uma nova terra. Se Deus tivesse falado com Abraão enquanto ele ainda estava em Ur, isso poderia ter sido parte do motivo
de Terá para a mudança da família. Deus poderia então ter repetido a sua ordem a Abrão, para que fosse para Canaã depois da morte do pai, porque o pai dele morre em Harã, então ele não caminha com Abrão para a terra prometida. Segunda pergunta. Bom, vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Roberto Cruvinel, pode me trazer uma luz em Apocalipse 17, versículo 11 e Apocalipse 13, versículo 3? Diz respeito a Roma ou não? É o pastor Davi Elias, da cidade de Jacupiranga, está ouvindo pelo site da rádio. Tá, 17, 11 diz assim: e a besta que era e já não é, ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Tem que entender que Apocalipse, a palavra Apocalipse, significa levantar o véu, revelação, né? Levantar, descortinar, mostrar algo que não se tem conhecimento, ou não se tinha conhecimento. O estudo do Apocalipse é englobado dentro da disciplina de escatologia. A palavra escatós é último, não é? Então, daquilo que ainda não aconteceu. E o texto de Apocalipse, ele é permeado de linguagem simbólica. A identidade da besta é esclarecida como sendo um rei que se levanta entre um grupo de governantes, aparentemente depois de vários impérios ou governantes anteriores. Agora, preste atenção. Embora pareça ao mundo que estes governantes são dominantes, eles receberam a autoridade do Senhor durante um período curto de tempo, é a vontade permissiva de Deus. Esta expressão fez com que alguns especulassem que talvez a besta seja Nero revivido, ou que a besta se originará de um império romano revivido ou da União Europeia. Nos anos 80, irmãos, nos anos 80, houve um boom, houve uma proliferação de estudos escatológicos, e muitos deles colocavam a besta na Europa, na União Europeia, inclusive falando sobre essa questão de Roma. Os detalhes, no entanto, não são claros o suficiente para que nós declaremos isso com toda certeza. Os leitores devem exercer cautela para não ir além do que está escrito. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Existem alguns estudiosos que dizem, que mostram Roma, a cidade dos sete montes, no texto de Apocalipse. Mas o texto não é claro. Existem alusões sobre isso, existem inferências sobre isso, mas o texto não é claro. E se o texto não é claro, irmãos, é melhor não ir além do que está escrito. Tá bom? Mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Agora mensagem de voz, pastor. Vamos ouvir. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta que fica lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, né, que fala sobre a vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos, né? Então, aqui fala, né, a passagem é grande, então eu vou, diminuir um pouquinho. A passagem fala que Jesus virá sobre as nuvens, né, certo? E vai ressuscitar primeiro os que dormem. Depois nós, que ficamos aqui, seremos juntos, arrebatados, para nos encontrar com eles. A passagem fala sobre eles. Então nós vamos poder ver nossos entes queridos, reconhecer aqueles que dormem em Cristo? É uma boa pergunta, De fato, existem inferências da possibilidade desse reconhecimento, né? Mas são inferências somente. São inferências. Nós vemos esta inferência no texto de Rico e de Lázaro, não é? De Rico e de Lázaro, aonde de fato Lázaro está no seio de Abraão e o rico reconhece. Deixa eu pegar aqui o texto do Evangelho de Lucas. Vou pegar aqui, Evangelho de Lucas 16, a partir do versículo 19. O rico reconhece Lázaro. Mas uma coisa interessante aqui é que Lázaro não diz nada. Ele está no seio de Abraão, ele não se manifesta de forma alguma. Existe um número grande de irmãos e intérpretes da Bíblia que entendem que nós sim vamos nos reconhecer.
Porém, a Bíblia não é clara acerca disso. Certo é, o que isso é um entendimento que eu tenho e outros irmãos têm, que nós não vamos ter o mesmo sentimento de perder alguém. Porque imagine você está na glória e estando ali, você se lembrar de alguém que perdeu a sua vida, foi condenado ao inferno, ao lago de fogo, e você ter aquele sentimento de perder. Nós acreditamos que isto não acontecerá. Agora, é possível que nós nos reconheçamos sim. Mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui de mensagem de voz também. Vamos ouvir. Bom dia, sou o Vanderlei de São Paulo, aqui de Jardim Antártica, e gostaria de que o pastor pudesse me elucidar uma questão que está em Lucas capítulo 9, do versículo 37 em diante, que é a cura de um jovem lunático, onde esse rapaz era possesso por demônios, né? E a sua mãe rogou aos discípulos que o expulsassem, e eles não conseguiram, tá? E no final, além diante, Jesus ele fala, né, a respeito que se tratava de uma casta de demônios, onde deveria de se fazer com jejum e oração. A minha pergunta é, pastor, quando estamos com uma pessoa que está possessa por demônio, nós oramos, ok? Expulsamos em nome de Jesus. Mas como que podemos identificar que se trata de um demônio, no caso, né, que você expulsa e a pessoa fica bem, ou que se trata de uma casta que precisa ser feito um acompanhamento, um jejum e oração para aquela vida? Eu gostaria que o pastor pudesse me explicar melhor. Muito bem, Simone, esta palavra casta significa da mesma espécie, da mesma etnia. Com relação aos demônios, nós vamos ver esta palavra sendo usada em Mateus 17, 21, Marcos 9, 29. Quero lembrar que expulsar demônio não é dom, é vida no altar. Como discernir isto? A Bíblia mostra em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o dom de discernimento de espíritos, o dom de discernir, não é discernir as pessoas especificamente, é discernir os espíritos que podem estar agindo ali. Dom de discernimento de espíritos. Importante que em pneumatologia você vai aprender o que é exatamente discernimento de espíritos. E aí você pode discernir. Agora, expulsar esse demônio é vida no altar, e você vai discernir esses demônios. Não importa se um demônio ou uma casta de demônio, a questão é a mesma, através do dom do discernimento de espíritos. Eu quero lembrar que a palavra casta também aparece na 1ª de Pedro 3:2, e a palavra ali, casta, tem um sentido diferente, casta de pura, olha que coisa interessante, né? A vida casta. Mas teve uma outra pergunta do Jonathan, da Assembleia de Deus de Salesópolis. Ele diz, a minha pergunta é por que a legião que estava no Gadareno quis entrar no rebanho de porcos? Qual foi a causa e o propósito disso? A resposta está em Marcos 5, 9 e 10, né? Que diz que para não sair da província, aqueles demônios não queriam sair da província. Lucas 8,31 diz que os demônios não queriam ser lançados no abismo. Veja lá em Marcos, capítulo 5, Marcos 5, 11 e 13, 5, 11 e 13, Marcos 5, 11 e 13, diz aqui, por que Jesus, na verdade, permite que aqueles demônios entrem naqueles porcos? Será que Jesus não foi negligente, destrutivo, com a manada de porcos, com o patrimônio alheio? O que Jesus está mostrando aqui? Que o valor do ser humano é superior aos porcos naquele sentido, porque os seres humanos foram feitos semelhantes a Deus, a imagem e semelhança de Deus, aliás. É importante entender e pensar por que aqueles demônios não queriam sair daquela província.
isso não dá fundamentação para a doutrina dos demônios, a doutrina de demônios territoriais, como muita gente, e a batalha espiritual muitas vezes exagera nessa questão de demônios territoriais. Porém, nós vemos alguma alusão sobre isso também no livro do profeta Daniel. No profeta Daniel. Simone, eu quero responder mais uma pergunta, e na sequência, Simone, logo depois, nós vamos para o intervalo, e do intervalo eu volto falando teologia, tá bom? Beleza, vamos por intervalo. Enquanto rola o intervalo, você vai participando junto com a gente pelo 12997472010. Deixa sua mensagem de voz ou sua mensagem de texto fazendo a sua pergunta. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. No Vida Teológica. Simone, qual é a próxima pergunta? Bom, a próxima pergunta veio uma mensagem de voz, pastor. Segura um pouquinho, Simone. Deixa eu mandar meu abraço aqui ao Fábio, mas está perguntando: o curso é à distância? Sim, totalmente à distância, Fábio. E a Cardes Paula, Jefferson está aqui no Instagram, Reirene Tuquírio, maravilha. Deixa eu mandar aqui um abraço a Ana Paula Menezes, a paz do Senhor, ao Marcos Aurélio, a paz do Senhor, abraço, pastor. Gosto muito das suas explicações. Nós ficamos felizes de poder ser instrumentos de Deus para o crescimento dos irmãos. Agora, você pode ter o material nas tuas mãos, não é? Não perde a oportunidade, não. Manda uma mensagem lá. O Francisco, sou taxista na cidade de Taubaté. Estou ligado na live e na rádio. Deve estar parado então, né, Francisco? Um abraço, viu, Francisco de Castro? Alexandro, Deus abençoe o senhor, pastor Cruvinel, grande expoente da teologia brasileira. Bondade, hein, queridão? Bondade sua, sou o menor dos meus irmãos. Tá lá no meu WhatsApp. Goimi Roy Larriston Adelfon Mu. Eu sou o menor dos meus irmãos. Marcone Santos está dizendo: a paz do Senhor, pastor Cruvinel. Pessoal que está aqui, aqui no Facebook. Pessoal, compartilha o Facebook aí, compartilha, manda aí, marca as pessoas, copia o link e manda para os seus amigos através do WhatsApp, também aqui no Instagram. Vão marcando as pessoas aí, vamos continuar aprendendo. Vamos lá, manda aí, Simone. Vamos lá, então, a mensagem de voz que chegou aqui para a gente através do 12997472010. Então vai. Olá, pastor Cruvinel e todo o pessoal, todo ouvinte. E a minha dúvida, pastor, é com relação a Tiago, capítulo de número 5, versículo 14 e 15. O versículo 14 diz o seguinte: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Eu tenho lido alguns artigos teológicos e alguns teólogos dizem o seguinte, que essa passagem aí não faz referência à cura física, mas faz referência à prostração, a problemas psicoemocionais, a decaimento de ânimo e tudo mais. Mas eles não fazem referência no sentido de dizer essa passagem está se referindo à cura física. Eu achei contraditório porque Marcos 6,13 fala que os discípulos ungiram os doentes e eles foram curados. Eu queria que o pastor esclarecesse essa passagem bíblica, até mesmo porque tem um nome em grego, asteneia. Eu queria que o pastor explicasse, em resumo, se essa passagem faz referência também à cura física, pastor. Tire essa dúvida do seu irmão Jorge aqui. Maravilha. Eu estou aqui com... Tá me ouvindo, Simone? Eu estou te ouvindo. Então eu estou abrindo aqui o Novo Testamento grego. Eu estou aqui com o Novo Testamento. Esse é diferente que vocês viram nas outras lives. Esse é o Nestlé Ellen de 28ª edição, tá? 5,14. 5,14. O texto em português está: alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O texto diz: Asteneitis en himin,
proscales sastu, tus presbíteros. Então, a palavra doente aqui é exatamente o que o texto diz. Doente é qualquer enfermidade. Jesus impunha as mãos. Jesus impunha as mãos. E as pessoas eram curadas. Os apóstolos impunham as mãos. As pessoas eram curadas. As doenças, seja psicossomática, seja da mente ou do corpo. Soma é corpo, psique é mente. Não é? Psique é mente. Somar corpo. Então, qualquer doença. O que acontece, irmão? Me fugiu aí o nome do meu irmão que colocou. Qual era o nome do irmão que colocou? Você consegue lembrar, Simone? O nome dele é o Jorge, lá de Feira de Santana, na Bahia. Então, o meu irmão Jorge, aliás, irmão Jorge, tem gente que traz ensinamento tão profundo que vem cheirando a enxofre. Por exemplo, tem gente que diz, porque Lucas usou uma linguagem médica, quando falou sobre o buraco da agulha. Irmão, aonde? Aonde que ele tirou isso? O texto aqui, ele é muito claro. Asteneitis en himin. Está alguém entre vós doente, a pessoa está enferma, não é? Você chama os presbíteros da igreja e eles vão orar por essa pessoa. Acabou, é isso, simples assim. Tem muita gente que quer diminuir a palavra, quer diminuir o que está escrito, né? Quer diminuir a verdade bíblica. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado com isso. Vamos lá, próxima. Bom, a próxima pergunta vem do Carlos, da Assembleia do Ipiranga. Ele diz, a paz do Senhor. Gostaria de saber se Sansão foi salvo. Então, Carlos, Sansão, né? O texto de Sansão está lá em Juízes, capítulo 16, a partir do lá no versículo 28, né? Quando diz a Bíblia, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Então, o que o texto, alguns pensam? Que Sansão não foi salvo porque, na verdade, quando ele derruba o templo, ali seria um suicídio. Porém, ele aparece em Hebreus 11, deixa eu pegar aqui, abrir o texto, Hebreus 11, ele é citado na galeria dos heróis da fé, não é? Sansão é citado na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 32 e 33, que diz assim, o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel, dos profetas, aos quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. É interessante que a Bíblia da CPAD, Defesa da Fé, diz assim sobre esse texto aqui, cita Raabe, cita Jefté, não é? E diz assim, por seus atos de fé, considerando que o seu voto foi precipitado, falando de Jefté, no entanto, é preciso ter em mente que, embora o voto de Jefté tivesse sido precipitado, ainda assim mostrava sua fé em Deus e sua devoção a ele. Da mesma forma, Sansão. É importante saber que a visão de salvação no Antigo Testamento não é como revelada no Novo Testamento. E muitas vezes a palavra salvação, ela tem significado diverso, não é? A palavra salvar pode significar justificar ou autenticar. Por isso que com relação a Raabe, ela é aplicada nesse contexto. Agora, é óbvio que nós podemos observar um arrependimento, pelo menos um vislumbre de arrependimento na vida de Sansão, por conta desse texto de Juízes 16, 28, não é? É muito difícil, por exemplo, as pessoas perguntam em Salomão, a Bíblia diz, Salomão dormiu com seus pais,
essa expressão é usada para pessoas que morreram crendo em Deus, é um eufemismo. Porém, o entendimento de salvação não era completo como se tem no Novo Testamento. Eles aguardavam o Messias. Se salvos eram na perspectiva da vida do Messias, quanto nós somos salvos na retrospectiva da vinda do Messias. Mais uma? Mais uma? Bom, vamos lá. Alguns teólogos dizem que a história de Jó é alegórica. Qual a sua opinião, pastor? É o Obadias, de São José dos Campos. Jó é um dos poéticos, né? Eu acredito que Jó não seja alegórico, não. Acredito que este livro tem elementos que mostram um personagem real. Agora, existem muitas críticas com relação a esse livro, questão de crítica textual, de teólogos da teologia liberal, que procuram desmitologizar tudo, não é? E portanto, tentam dizer que este texto é uma questão alegórica. Muitos teólogos veem elementos reais, e eu estou hermanado com esses, que existem elementos que é uma história real. Outra pergunta? Outra pergunta. O Levi, de São José dos Campos, gostaria de perguntar: sofri um acidente de moto em 2016 e minha mulher está acamada, e isso destruiu meu casamento. Pastor, acredita que isso foi permissão de Deus? Tudo é permissão de Deus. Existem dois tipos de vontade: a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva de Deus, ou plena, ou soberana, é aquela vontade que Deus não divide nada, não tem nada a ver com o livre-arbítrio do homem. E existe a vontade permissiva de Deus, não é? Agora, dizer, não, Deus permitiu isso para que meu casamento fosse a falência. Eu acredito que esse irmão está olhando a questão da perspectiva errada, não é? A perspectiva errada. Será que o casamento ele teve um problema por causa de um acidente de moto, ou uma série de situações que o irmão não quis colocar, não é? E não é prudente que coloque mesmo, uma série de situações que levaram que culminaram com esse resultado ruim. O que eu posso dizer é que a vontade de Deus é que deixe o homem a sua casa, Gênesis 2:24, unir-se uma mulher e sejam eles uma só carne, e esse casamento perdure. Existem situações na Bíblia que casamentos foram desfeitos, muitos, não foram poucos não, vários, não é? E alguns até que merecem um estudo interessante, como Esdras 10. Agora, dizer que o casamento foi destruído por conta da mulher acamada, eu tenho aqui pensado, lendo a pergunta, que talvez a questão seja outra, e não seja bem por conta do acidente de moto, né? Deixa eu... Simone, quem quiser mandar uma mensagem, como é que faz? Quem quiser mandar mensagem lá no nosso WhatsApp, 12997472010. Vou repetir, 12997472010. Essas pessoas, então, eu gostaria de ter pelo menos uns 30 irmãos aí da região do São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, me seguindo no meu Instagram, @RobertoCruvinel, @RobertoCruvinel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: se vocês quiserem me convidar para pregar, assim que pregar, dar palestras nas suas igrejas, assim que terminar a quarentena, eu estou disponível para atender os convites. Eu explico como funciona meu ministério. Anote meu WhatsApp não é para perguntas, é para convites. 11 96766 5787. 11 96766 5787. Deixa eu te falar, eu tenho além do trabalho com pneumatologia, né, que são 13 CDs de pneumatologia, eu tenho esse kitzinho
que é um kit teológico, kitzinho nada, é um kitzão, é uma bênção de Deus. São 3 DVDs de escatologia, 3 DVDs de escatologia aqui dentro, arrebatamento, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas Daniel, tudo trata aqui dentro, tudo, desses 3 DVDs. O DVD sobre interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo e o livro A Vida da Igreja, que fala sobre igreja e sofrimento, mais de 100 páginas aqui, igreja, postura da igreja, o que é igreja, igreja e poder, igreja e doutrina. Quer adquirir esse kit? 3 DVDs de escatologia, DVD de interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja? Me manda uma mensagem no WhatsApp 11 96766 5787. 11 96766 5787, vou repetir, 11 96766 57, tá bom, devagar, 11 96766 5787. Me segue nas redes sociais, @Roberto Cruvinel, tá bom? Tem lá meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Tá chegando ao final, né, Simone? Tá chegando ao final, mas amanhã tem mais. Se Jesus permitir, Deus abençoe, um beijo, pessoal! Tchau, tchau!